Então, pessoal, nós estamos aqui em mais um quadro de podcast do Clube Empreende Mulher. Hoje eu estou recebendo convidadas especiais aqui no nosso estúdio. Isso mesmo, diretamente de São Paulo, doutora Camila veio aqui contar um pouquinho sobre a sua carreira, sobre o seu lado empreendedora, para você que é mulher, que é médica ou que pretende ser, ou você aí que gosta dessa área da saúde mental, se divertir hoje e também aprender muito nesse quadro de podcast. Boa tarde, doutora Camila Sampaio, seja muito bem-vinda. Se apresente, por favor, para o pessoal que está nos assistindo de casa. Boa tarde, Fá. Boa tarde, pessoal. Eu sou a doutora Camila Sampaio. Camila, né, mais popularmente conhecida. Sou a filha do meio, da Maria Renata e do Paulo Tadeu. Sou casada com Alan Sali. Me formei em medicina em 2010. Desde então venho atuando, cuidando de saúde, cuidando de gente, né? E aí em 2020 eu comecei a trabalhar com a saúde mental. Atendo por telemedicina, somente, não atendo em consultório físico. E faço um trabalho também de psicoterapia, né? Psicoconscientização, psicoeducação através do meu Instagram, que é uma fonte que a gente consegue levar adiante. E agora eu tô aqui com você para levar mais um pouquinho de saúde mental para as pessoas. Obrigada. É um prazer te receber aqui. Gente, sabe uma coisa que eu quero falar para vocês? Você que é mulher, que tá aí assistindo a gente, talvez você também seja da área da saúde. Eu percebo que os profissionais da área da saúde, eu me incluo também nesse lugar, porque vocês sabem que eu sou psicóloga, né, por formação. Nós temos um pouquinho mais de dificuldade de falar de empreendedorismo, porque na nossa grade curricular, a gente não vê tantas disciplinas sobre empreendedorismo, né? Doutora Camila, me conta um pouquinho, você saiu lá da faculdade de medicina, né, e aí saiu com cabeça de médico, obviamente, né, de médica. Quando despertou esse lado empreendedora? Porque você não é uma médica comum para mim. Você inova, você tem projetos diferentes, ideias diferentes, atende na telemedicina. Me diz assim, se tu concorda com isso. Primeiro que a gente sai com uma cabeça psicóloga, médica, dentista. Quando que despertou o lado empreendedora? Na verdade, Fá, eu me entendi como empreendedora quando eu comecei a atender a telemedicina, né? Quando, na verdade, eu montei um consultório físico, veio a pandemia e aí precisei me reestruturar e ir pro digital. Então, assim, realmente, na faculdade, ninguém ensina pra gente montar uma clínica, montar um consultório, administrar isso, empreender. Né? A gente aprende assim, fazer diagnóstico, prescrever tratamento, cuidar da saúde da pessoa, né? Mas a gente não aprende a colocar isso em prática quando o negócio é nosso. Né? E é extremamente importante, né, doutora Camila, porque o que acontece? Eu vejo, inclusive, que muitas profissionais da área da saúde se frustram, né, porque aí sai com uma ilusão, né, da faculdade, isso para todo mundo, psicóloga, dentista, médica, sai da faculdade com uma ilusão, né, não, agora eu fiz a faculdade, tá tudo certo, é só eu ir pra vida, né, e ficar rica. E não é assim que funciona, né, gente? Aqui é um quadro de podcast para empreendedoras, nós trazemos cases reais. Então vem a dificuldade, né, doutora Camila? E aí a gente precisa inovar. Mas sabe o que eu vejo? Que a grande maioria das médicas não são empreendedoras. Você concorda? Concordo sim. Por quê? Porque a gente não tem esse conhecimento e a gente precisa passar pela dificuldade e entender que precisa trabalhar isso, adquirir esse conhecimento, aprender a empreender para realmente empreender. Né? Porque empreender não é abrir um CNPJ. O CNPJ a gente abre porque a gente fornece para o nosso paciente quando a gente atende uma consulta. Exato. Né? Mas não é isso. Empreender é um comportamento, né, gente? Empreender é muito mais que uma ciência, muito mais do que uma profissão, é um comportamento. Tem gente que tem CNPJ e não tem comportamento de empreendedora. E tem gente que não tem um CNPJ e tem comportamento de empreendedora. Isso está muito ligado à nossa iniciativa, à nossa resiliência e à nossa capacidade, inclusive, de assumir riscos. Porque quem não quer assumir riscos, não empreende. E eu vi essa necessidade exatamente quando veio a pandemia, eu estava numa estrutura física, precisava mudar para o digital, então eu precisava aprender tudo isso. E eu falei assim, gente, eu tenho meu conhecimento, que eu aprendi ali na faculdade, mas eu não aprendi isso, né? Então eu preciso buscar. E é isso que muitas vezes as médicas que não são empreendedoras não fazem, não buscam estudar outras coisas. Porque buscar dá trabalho, né?
né? Dá bastante trabalho. Empreender dá trabalho. Exatamente. Dá trabalho. Então, assim, hoje eu me vejo estruturando até uma carreira bem diferente do que eu imaginava quando eu fazia faculdade. Bem diferente. Adoro, eu sou essa pessoa, gente, totalmente diferente dos padrões. Eu acho que as pessoas que são empreendedoras, elas são diferentes dos padrões. Você vai lá, você vê 40 médicos se formando, 40 psicólogas se formando, 40 dentistas se formando. Pode ter certeza que 2, 3 ali que faz tudo diferente são os empreendedores, porque a gente tem uma necessidade, eu digo assim que é um desejo, uma coisa da alma, né? De fazer coisas diferentes e inovar, e a gente é muito antenado ao mercado. Então, assim, o que mudou, né? Que precisa ser adaptado. E graças aos empreendedores, é do conflito que vem boas soluções nos negócios, né? É bem assim, nesse conflito mesmo que te cutuca, fala assim, não, mas eu preciso aprender isso aqui, eu preciso melhorar aquilo ali, eu vou buscar. E aí a gente tendo essa parte buscadora, é que a gente começa a aprender tanta coisa. Hoje eu vejo que assim, estudei tanta coisa que eu não fazia ideia que eu ia precisar estudar na faculdade, estudei marketing, estudei finanças, né? Olha o que eu tô fazendo aqui hoje. Hoje eu tô gravando um podcast. Eu não tô atendendo paciente. Né? Então, assim, não é todo mundo que tem esse comportamento, que dá a cara a tapa, né, no ramo da saúde. E é mais difícil ainda para quem é da área da saúde. Sim. Porque, inclusive, eu tenho clientes que já tive mentoradas que são médicas, que às vezes tem aquele sonho, né, eu quero montar uma clínica, né? Quando a gente empreende, a gente quer gerar valor, né? A gente quer também agregar a sociedade além de prosperar. Então, assim, tem aquele sonho, eu quero montar uma clínica, um espaço físico, enfim. Mas no fundo, essa médica, ela quer sentar a bunda na cadeira e atender o paciente dela. E aí, quando ela tem que gerir pessoas, delegar tarefas, amenizar conflitos entre a equipe, contratar pessoas, lidar com fornecedores. Gente, hoje todo mundo que empreende tem que entender de marketing. Então, assim, não dá pra você não estudar marketing, por exemplo, né? Você até terceiriza, mas se você não entende, você não vai conseguir escalar, não vai ter resultado e não vai crescer. Porque no fundo, a estrategista do marketing é sempre você, por mais que você terceirize. Então, não tem como a gente empreender de nenhuma forma, para mim, nem no online, nem no presencial, nem numa clínica, se você não entender de business, se você não entender de negócios. Então, se você é médica, se você é psicóloga, se você é dentista, se você é advogada, o que eu tenho para dizer para você agora é, você precisa estudar sobre negócios, sobre empreendedorismo, porque a gente não é uma coisa só. A doutora Camila, por exemplo, ela é fora da curva, ela não é uma coisa só. Ela tem um projeto, não é mesmo? Como é que é o nome do projeto? Da mentoria individual ou da mentoria em grupo? Não, conta pra nós, conta todos, pode, né? Contar. Quando eu resolvi entrar no meio digital, eu não quis ficar só na teleconsulta, né? Hoje atendo a teleconsulta. Mas eu tenho a mentoria individual, que é o Por Você, Mais Saúde Mental, Menos Ansiedade. Por quê que eu lancei esse projeto? Porque eu queria levar para as mulheres ansiosas uma qualidade de vida que elas não conseguem ter sozinhas, né? E é individual por quê? Porque ele é em cima da demanda dessa mulher, né? Então eu tenho essa mentoria individual, é um programa de direcionamento. Ali a gente vai ter estratégias para que essa mulher aprenda e refaça a relação dela com a ansiedade. Isso é empreender, gente, sabe por quê? Porque é muito mais fácil. Não sou contra, tá? Sou super a favor, inclusive tomo vários medicamentos que são necessários, tá? É muito mais fácil o médico ir lá, não sou contra você que faz isso, ir lá, sentar e prescrever o medicamento. Mas uma médica empreendedora, ela tá sempre pensando um pouquinho mais, um pouquinho além. Então ela pensa assim, quem sabe eu crio um programa para prevenir esse negócio da tal da ansiedade, para quando a pessoa ela começar a sentir alguns sintomas, ela já poder passar por algum trabalho, algum tratamento, né, antes de chegar na parte da medicação, que é extremamente importante e que em alguns casos nós nem devemos descartar. Mas isso é empreender, é isso que eu tô tentando trazer aqui nesse quadro hoje, né, que é difícil para alguns profissionais. E aí tem gente que deve estar aí pensando, ai, Fabrícia, eu não tenho perfil empreendedor, eu não nasci para empreender. Gente, ninguém nasceu, né? A gente não nasceu nem para andar, que alguém tem que ensinar a gente. A gente não nasceu nem para fazer uma refeição. Tem que ensinar a gente como come, como anda, né? O que é chorar, a gente não sabe nem o que é sono quando a gente é criança. Então, tudo pode ser aprendido. Mas o que eu quero trazer aqui, que tem que ficar bem evidente nesse quadro principalmente, é para você que é da área da saúde, que quer empreender, que você tem que ter esse pensamento fora
um pouquinho da curva e que dá trabalho. Porque muitas vezes o pessoal da sua área vai torcer a boca pra você, você vai ser a diferentona, você vai ser a doida que fica criando um monte de coisa, você vai criar um monte de coisa que não vai dar certo, tá? Já vou avisar logo de vez, mas você é a empreendedora. Então, se você tem esse perfil, se você tem essa necessidade, você tem que, de fato, deixar isso aflorar em você, porque você está a serviço de algo. Eu não vou mentir, vou ser bem sincera aqui, a gente tá aqui pra isso. Exato. Quando eu me vi insatisfeita, na verdade, em só realmente fazer o atendimento, pra mim ficou um só. Eu queria entregar mais. Foi quando eu entendi que eu precisava criar algo mais. Pra levar pra mais gente, pra levar de uma maneira diferente essa saúde mental, que eu vejo que cada vez mais é necessária e as pessoas estão cada vez tendo menos. E aí eu fui buscar, fui desenvolver esse meu lado empreendedor, fui estudar, dar trabalho, né? A gente tem que abdicar de muitas coisas para conseguir ter o tempo necessário, né? Começar a ter o comportamento empreendedor, estar em ambiência daquilo que Lugares, vai levar para onde a gente quer, né? E aí levar isso adiante é muito bom. Hoje eu me vejo muito mais satisfeita levando isso, com os meus programas, inclusive. E hoje eu me vejo... quando eu comecei isso, eu tinha uma ideia do que eu queria. Hoje eu não preciso deixar o desejo de ter uma clínica para me colocar a fazer outras coisas. Eu posso somar. Então, sim, tem o projeto da clínica, ele vai ser desenvolvido no momento dele, mas hoje eu estou me colocando no digital. Consegui ter ali uma escala de produtos ali, no digital, vamos dizer assim, que o pessoal fala que é produto, né? Produto e serviço. Então, eu tenho a minha mentoria individual, tenho Liberta, que é a mentoria em grupo, né? Também para mulheres ansiosas, mas aí a gente vai dar o aporte em grupo. E tenho também o meu livro digital, que é assim, fica muito fácil o acesso. Então, qualquer pessoa pode adquirir esse livro e pode ler ele no celular, né? Com estratégias também, são 10 passos. É o passo a passo para a pessoa refazer a relação dela com a ansiedade. Então, olha quantas maneiras eu consegui criar, sair da caixa. E esse é o da caminho, curva. né? E assim, você falou que a gente precisa sair da curva e isso é difícil e a gente vai ver um monte de gente torcendo o nariz. Por isso que eu falei que eu vou ser sincera. Eu já fui chamada de mediquinha blogueirinha. Olha só, mediquinha. Eu sou super blogueira, gente. Eu adoro. Mandem mais recebidos pra mim, que eu adoro. Eu sou super blogueira. Pode mandar pra mim fazer também. foto do look do dia e tá tudo certo. Quem não gosta é só passar. Passa pra gente que a gente aceita. Isso mesmo. Né? Então, assim, mediquinha blogueirinha. Ai, olha lá, mediquinha de Instagram. Tá, mas e aí, colega? O que você tá fazendo pra ajudar mais pessoas? Exato. Você faz live pra levar isso gratuitamente, conhecimento, Estar a serviço, incentivo, psicoeducar, né? Porque ali é assim, eu sento ali na frente da câmera e tô passando pras pessoas. Não é só o meu dia a dia, que não é pouca coisa. O meu dia a dia é muito importante pra muita gente, incentiva muita coisa boa pras pessoas. Mas é também essa ideia de se cuidar, de se priorizar, né? E assim, aprendendo com o empreendedorismo, eu entendi muitos âmbitos, inclusive do meu Camila, do meu pessoal, e de como é a minha verdade, o que eu quero entregar para as minhas pacientes, para as minhas clientes hoje. E é uma caminhada exploratória, né, gente? Então, a empreendedora, ela gosta de explorar novos horizontes, ela gosta de caminhar sobre vários lugares. Eu sempre falo para as pessoas, eu não sou uma coisa só, gente, graças a Deus. Eu queria muito ser médica, sabia? Inclusive, fui a uma consulta com o meu pai na semana passada e ele disse, que pena que não deu pra você ser médica, né? Eu disse, pois é, pai, mas eu sou tantas outras coisas. E aí a gente riu ali com o médico. Mas eu falava, quando eu era criança, que eu queria ser médica. Meu pai falava que eu ia ser médica. Depois ele quis que eu fosse advogada. E aí a gente sempre, por indução do pai, né? Falar um pouquinho de carreira aqui. Eu assim, não, meu pai deve saber as coisas que ele fala, não dá pra pagar medicina, então vamos tentar o direito. E aí eu fui pro direito, gente. E aí eu fiz algumas fases, foram horríveis pra mim, as minhas notas eram péssimas, e aí eu não dava pra aquilo, e aí eu desisti. Meu pai disse assim, olha, já não tinha condição financeira, né? Eu não vou te ajudar em mais nada, porque pra mim é a única coisa que daria certo, porque você fala bem, enfim, e tal. Depois eu quis jornalismo, mas daí nem tentei, porque
porque eu sempre gostei de me comunicar. E aí depois eu comecei a querer empreender. Aí eu comecei administração. Aí abriu psicologia no período noturno. Percebam só. Aí eu pensei, agora é a minha vez, é chegada a minha vez. A área da saúde, psicologia, eu gosto de conversar com as pessoas, eu me comunico bem, saí de administração e fui pra psicologia. Mas entrei certa de que eu ia querer empreender um dia. Gente, hoje eu sou empreendedora, tenho 3 empresas, eu sou psicóloga, eu sou um pouquinho jornalista, estou na rádio, tenho quadro de podcast, sou um pouquinho blogueira, sou um pouquinho influenciadora. Então, por que a gente tem que ser uma coisa só? Se a gente pode ser um pouquinho de cada coisa, nós temos múltiplas competências, né? E eu sempre falo que isso é permitir realmente deixar a sua essência vir pra fora, né? É igual médico. O médico, ele não precisa ser só médico. A médica, ela não precisa ser só atender no consultório. Então, se ela gosta de se comunicar, ela pode ser, sim, uma médica blogueira. Ela pode mostrar a vida dela, ela pode influenciar pessoas de maneira positiva, mostrar a rotina dela, né? Ela pode escolher nichos diferentes. Quero trabalhar só com mulheres, ou quero trabalhar só com ansiedade, né? Ela pode se divertir na caminhada. Isso é empreender. Agora, doutora Camila, eu quero vir para outro tópico com você. Por que a ansiedade? Eu sou uma ansiosa, e eu te falo assim, sou ansiosa em recuperação. Porque a ansiedade, todos nós temos ansiedade, nós nascemos com essa emoção, ela é fisiológica. Faço parte dessa lista. Precisamos dela, e quando ela está em excesso, ela começa a nos gerar ali prejuízos, né, algum sofrimento, e a gente precisa lidar com ela e reestruturar essa relação com essa emoção. E eu sou uma ansiosa, porque todos nós somos, em excesso, em vigília. Eu consegui refazer a minha relação com a ansiedade e eu fico sempre ali me vigiando para que ela não saia do equilíbrio. Depois de já ter passado por esse caminho, né? Então eu vivi aquilo que essas mulheres vivem. Eu sou uma mulher que viveu isso. Quem melhor do que uma pessoa que viveu aquilo para falar sobre aquilo? É aquilo que eu sempre falo, gente. Eu ensino mulheres a empreenderem no seu feminino. Por quê? Porque eu empreendo e estou em recuperação na questão da polaridade feminina, que é algo que eu venho estudando há alguns anos. Nós só podemos levar as pessoas onde nós já fomos ou onde nós estamos. E aí que tá o grande problema, né, doutora Camila? Porque daí às vezes parece que o médico, a médica, a psicóloga, ela é a Madre Teresa de Calcutá imaculada e ela não pode te ajudar em nada, né? A não ser a meditar, fazer uma oração, enfim. Mas se ela não é ansiosa ou se ela nunca teve um problema de ansiedade, ela não vai poder te ajudar nisso, né? Se ela nunca empreendeu, quebrou a cara, perdeu dinheiro, teve que fazer dinheiro, aprendeu a negociar, ela não vai poder te ensinar sobre isso. Então, nós só podemos ensinar as pessoas naquilo que a gente caminha, na nossa verdade, né? Muito legal essa fala da doutora Camila, porque você precisa, você que tá aqui nesse podcast, ouvindo a gente hoje, procurar por profissionais assim, que aceitam a sua vulnerabilidade, que estão em desenvolvimento, porque estão bebendo de alguma fonte, aprendendo, se trabalhando e compartilhando isso com as pessoas. Daí eles monetizam isso e colocam isso a serviço da vida. Isso é empreender. Eu passei pelo processo, né, Fá? Então eu tô falando de uma coisa que eu vivi. Eu passei pelo processo e tô aqui para entregar, né, a melhor forma de direcionar, de se passar por esse processo de uma maneira mais leve, né? Talvez não tão sofrida como talvez eu já tenha passado. Maravilhoso. E transformadora, né? Porque é muito gostoso a gente trabalhar com algo que a gente já passou ou passa, ou já sofreu assim na pele, né? Porque a gente entende a dor do outro. Esses dias eu falava com uma empreendedora que ela passou por um processo de divórcio e todas as pessoas, ela é terapeuta, todas as pessoas que se aproximavam dela eram mulheres com problema nos seus casamentos. E ela disse, gente, eu falei pra ela, o nicho te escolhe. E às vezes o nicho nos escolhe e a gente não percebe, a gente tá no piloto automático. E a gente começa a só captar esse tipo de pessoa. E aí ela falou assim pra mim, Fabrícia, eu não posso ensinar as mulheres sobre relacionamento porque eu não tenho um relacionamento. Eu disse pra ela, você é a pessoa certa pra ensinar as mulheres sobre relacionamento porque você passou por um divórcio. Sim, então, você sentiu na pele. Você vai conseguir ouvir uma mulher que está com medo de se divorciar. Você vai entender a dor dela. Nós não podemos ajudar ninguém se a gente não passou pelo vale. E aí é por isso, talvez, que algumas pessoas perguntam, mas por que a sua consulta, né, a sua teleconsulta, dura às vezes 1h30, 2 horas? Porque eu tenho empatia pela dor do outro, eu sei que essa dor realmente tá ali, ela é real.
Porque na saúde mental a gente não pega, né? Não tem ali um corte aberto, não tem um osso quebrado. Tá lá dentro e ninguém vê. Mas eu sei que a pessoa tá sentindo. E aí eu acolho. Talvez esse seja o diferencial da blogueirinha, da mediquinha do Instagram, que dura 1h30, 2 horas uma consulta, né? Porque eu acolho aquela dor, eu acolho aquela queixa. Sem julgamentos, né? Sem preconceitos. Porque já Ok. esteve nesse lugar, Então vamos juntas ver o que a gente pode fazer para ir melhorando. Não vai ser da noite pro dia, né? Eu nunca falo que vai ser fácil, porque não é fácil. Viver não é fácil. Então eu até brinco, falo, escolhe o seu difícil. Exato, Mas vamos fazer esse difícil mais leve, exatamente. né? E vamos caminhar juntas. Talvez seja isso que algumas pessoas vejam de diferente em me colocar na caminhada delas. E eu sou muito grata em estar na caminhada de cada uma das minhas clientes, das minhas pacientes. Sou muito grata por isso, porque eu fico muito, muito, muito satisfeita, muito feliz mesmo, quando eu vejo a transformação na vida delas. É uma qualidade de vida, assim, é uma coisa que às vezes as pessoas acham, mas é só isso. Gente, pra quem tá sentindo, pra quem tá sofrendo, É muito, não né? é um só. É uma coisa, assim, enorme. E é esse diferente que realmente impacta nos nossos negócios e na nossa carreira. O meu maior medo é quando alguém começar a me dizer que eu tô igual a alguém, porque não tem como, gente. Eu tenho 23 cromossomos do meu pai, 23 da minha mãe, eu vim de uma família disfuncional, talvez você não, né? Mas pais separados, muitas brigas, inúmeras dificuldades. Então, eu passei por algumas coisas que nem todas as pessoas passaram. Isso me transformou e me fez ser eu naquilo que eu sou, né? Então, isso fez também você que tá aí do outro lado ser quem você é. E a gente acaba não usando esse nosso diferente para Sabe por mostrar quê, para as Fá? pessoas que assim, não, olha só, não vou atender todo mundo, vou atender quem gosta do meu diferente, vou atender quem realmente se conecta comigo, porque quando a gente tá na nossa essência, a gente prospera. Às vezes a gente tá no meio e a gente tá tão no piloto automático que a gente acaba se vendo fazendo mais do mesmo. E aí, quando eu começo a perceber que eu tô entrando na onda do mais do mesmo, aquilo me causa uma insatisfação tão grande que eu falo, preciso criar alguma coisa. Exato. Isso aqui não tá legal, não quero mais isso. Vamos mudar a rota, vamos reavaliar isso É aqui. o seguir a manada, né? Não dá. Aí perde a graça. Seja médica, seja advogada, seja psicóloga, seja dentista, mas coloque o seu toque pessoal. E o mais importante, coloque a sua história de vida. Coloque o que você vive agora. Estou passando por determinada dificuldade. Pega aquilo, melhora um pouquinho na sua vida, transforma a sua vida, o seu convívio familiar, o seu relacionamento e depois compartilha com as pessoas, né? Porque aí você abre espaço, chegando lá, você coloca mais gente. E é assim que a gente prospera e caminha para a abundância, né? Sim. Quando a gente pensa no todo. Tô pensando aqui que você falou que você queria fazer medicina, né, Fá? E se eu te contar que medicina é o que eu nunca quis? Olha só. O meu avô me pedia pra fazer ou medicina ou direito. E eu falava pra ele, vô, pede pra outro neto. Pois muito bem, caiu no meu colo. Eu falo que foi um presente de Deus. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu continuo sendo médica, mesmo tendo todos esses programas no digital. Só que eu tinha um desejo lá de infância, que eu brincava quando era criança, que eu falava que eu queria ser professora. E hoje eu consigo unir a medicina e o ensinar, o instruir, o orientar, porque inclusive uma das partes de uma consulta que eu mais gosto ensinar. é quando eu oriento o meu paciente o que é bom que ele faça. É ensinar. Então eu estou isso ensinando é ele, importante, né? Isso é importante. Eu também sou muito professoral. Minha avó era professora. A minha mãe não se alfabetizou, mas a minha avó foi professora. Então, assim, é isso que eu tô dizendo da essência, né? A gente trilha caminhos que estão ligados à nossa família de origem, à nossa ancestralidade, à nossa verdade, né? Ao meio que a gente foi inserido, as experiências que a gente viveu. A gente não pode jogar isso fora. Ah, não, agora eu entrei dentro de uma faculdade e aí eu tenho que me tornar igual a todo mundo. Isso não vai te gerar satisfação, né? E eu sempre falo que profissão é diferente de propósito, né? Hoje, gente, eu estou muito mais empreendedora do que psicóloga. E tá tudo bem, né? Então, daqui a pouco, eu sempre falo pro meu marido, eu acho que quando eu me aposentar, eu quero fazer uma formação de yoga,
ter várias cabanas lá na serra e levar as pessoas pra ficar lá e só ajudar as pessoas a se reconectarem com elas, e eu vou só usar leg e ensinar as pessoas a fazerem yoga. Ele morre de rir. Ele fala assim, ó, Deus me livre eu ter que me aposentar pra te fazer isso. Então, assim, né, gente, a pessoa já tá pensando no trabalho que vai fazer quando se aposentar. Mas a gente não precisa ser uma coisa só. Talvez, quando eu tiver lá, sei lá, meus 50 anos, eu queira só atender lá no consultório. Ó, gente, eu vou atender 2 pessoas por dia e tá tudo certo. A gente não precisa ser uma coisa só, né? Eu acho que isso é realmente você estar conectada com a sua essência de fato. E aí nisso, eu já tenho projeto para 2023, eu já tenho projeto para 2024. Eu tenho 4 pós-graduações. Esses dias mesmo virei pro meu marido e falei assim, amor, eu acho que eu quero estudar mais alguma coisa. Ele falou, mas espera lá. Você vive estudando, é marketing, é finança, é economia, mais as coisas da medicina, você tem 4 pós-graduação. Eu falei, mas eu preciso fazer mais alguma coisa. E eu estudo todos os dias. Eu amo estudar. Então, assim, aprender é muito bom. E poder levar o que a gente aprende para as outras pessoas é muito bom. Isso me satisfaz muito. Né? E é engraçado que você falou que a gente precisa pensar fora da caixa. Ontem eu fui para vir para cá para gravar esse podcast, né? Viajei, saí lá de casa, lá de São Paulo, interior de São Paulo, e eu fui me despedir da minha mãe. E nós conversando num almoço, ela falou assim: "Nossa, filha, realmente, né? Você não pensa assim, você já pensa assim, né?" Por quê? Porque eu fui buscar me desenvolver, né? Há quanto tempo nós estamos juntas aí? Participei da turma 1 do Empreende, da turma 3, estamos Fez mentoria individual. Fiz mentoria. Na verdade, gente, tudo começou na mentoria individual, Não, né? e nem é mais a mesma pessoa. Assim, eu olho e penso, gente, meu Deus, me apresentaram uma Camila e agora é outra. E isso é muito gostoso de ver isso, né? É uma transformação, né? Se você também mudou aí do outro lado, que bom, dou graças a Deus por isso. Espero que vocês também achem que eu mudei, porque a gente tem que estar em evolução constante, né? Doutora Camila, falando um pouquinho de ansiedade, a gente tem aí mais uns minutinhos de podcast e eu gostaria de aproveitar esse final para você dar dica para essas mulheres ansiosas. Porque a maioria do nosso público aqui do podcast são mulheres. E são mulheres ou que empreendem ou que desejam empreender. Então, gostaria muito que você falasse aqui para essas mulheres como trabalhar essa ansiedade. Eu acho que primeiro de tudo é reconhecer essa ansiedade. Então, se perceba, olhe para você e aceite que você está com essa ansiedade acima daquele nível suportável. Está uma ansiedade onde já te causa algum sofrimento, algum prejuízo na tua rotina, no teu dia a dia. Ah, mas como assim? Que prejuízo, que sofrimento? Tá difícil para dormir? Tá demorando para pegar no sono? Tá pensando já no que vai fazer no dia seguinte? Ai, meu Deus, amanhã eu tenho que fazer isso, mas não vai dar tempo, eu não vou conseguir acordar, as crianças vão me atrasar, eu não vou... Então, olha só, pensamentos acelerados, você já tá vivendo um futuro, não tá dormindo bem por causa disso, aí busca conforto no alimento, né? Um chocolatinho aqui, uma beliscadinha no bolachinho ali, né? E aí vai ganhando peso e isso também já vai ficando desconfortável, vai ficando irritada porque não dorme bem, aí briga com o marido, né, grita com as crianças, já tá pensando no que vai fazer no dia seguinte, começa a pensar que nada vai dar certo, os pensamentos são catastróficos. Olha quanta coisa pode estar acontecendo na tua rotina que você não tem se percebido. E se tudo isso estiver acontecendo, é sinal que algum sofrimento tem. Provavelmente o seu rendimento, seja no trabalho, seja no âmbito de casa, nos relacionamentos com o marido, com família, com amigos, alguma coisa ali já deve ter algum prejuízo, não está rendendo legal. Busca ajuda. É a primeira dica que eu dou. Busca ajuda profissional. Por quê? Isso precisa ser avaliado. Que nível de ansiedade você está vivendo? Se ela for leve, dá para mudar os hábitos de vida, colocar uma rotina mais saudável aí, avaliar que ponto a gente vai precisar ajustar, que talvez você nem precise de medicação. Agora, se o nível já estiver comprometendo de um nível mais moderado para grave, a gente precisa avaliar se uma medicação não vai colaborar. E aí, a gente entra na história, né, dos preconceitos com a medicação, a resistência com a medicação. A ansiedade, protocolo inicial
terapia cognitivo-comportamental, mais medicação em casos moderados a grave, medicação com antidepressivos, né? A gente tem os SOS que a gente usa às vezes, tudo, é claro, vai depender do caso, mas o medo do vício no medicamento, antidepressivo não vicia. Então, vamos perder os preconceitos, vamos buscar informação realmente de qualidade, né? Vamos lá, busca o profissional, para o profissional te avaliar e indicar o que é bom para você. Né? Às vezes o seu caso se resolve de uma maneira, por causa da coleguinha se resolvia de outro. Pedir Então, ajuda, né? não vai, né? Porque fulana fez assim, fulana fez assado. Busca a avaliação do profissional, né? Existem muitos meios de se cuidar dessa ansiedade, refazer essa relação. Porque a ansiedade, a gente muitas vezes escuta falar assim, eu quero me livrar dessa ansiedade, eu quero acabar com ela, eu quero me curar dessa ansiedade. Gente, se é uma emoção que a gente nasce com ela, a gente precisa ter ela é fisiológica do nosso organismo, a gente precisa dela. Então a gente não vai se livrar, se curar dela, a gente vai ajustar, a gente vai se relacionar bem com ela. E como a gente vai fazer isso, vai depender do que está acontecendo com você nesse momento. Então busca a ajuda do profissional. É a maior dica que eu tenho para dar aqui, Fá. Gente, uma consulta que maravilhosa. Já tivemos uma consulta aqui, nada melhor do que uma médica psiquiatra para conversar com a gente aqui sobre ansiedade, né? Gente, eu vou agora pedir para a doutora Camila deixar aqui para vocês as redes sociais dela, os contatos dela. Ela contribui muito, né, com a vida de outras mulheres, nas suas redes o tempo todo. Então, doutora Camila, deixa suas redes aí, se coloca à disposição para quem quer te conhecer melhor e conhecer o teu trabalho. Quem quer me encontrar no Instagram, eu faço ali vários posts, publicações com frequência, tentando fazer essa psicoeducação. Então, gente, vamos abrir a mente aí, vamos cuidar da saúde mental, tá? Porque existe uma conexão entre mente e corpo. Quando qualquer um dos dois não está legal, e aí a gente tem os outros polos, né? O espiritual, enfim. Se não tá legal, não vai andar bem. Então, doutora Camila Sampaio, _ meu Instagram. Ali tem o link na minha bio também, que você vai entrar em contato com o WhatsApp. Tem ali todos os meus serviços e produtos ali disponíveis. É só ir no link da bio que você acha tudo, me encontra e a gente vai começar a cuidar e desenvolver o teu processo. Obrigada, doutora Camila. Eu que agradeço. Maravilhosa te receber aqui. Que papo gostoso, que conversa boa, né, gente? Eu, principalmente, me enquadro aí no time das mulheres ansiosas. Então, tudo isso vem a calhar e, com certeza, não só no nosso profissional, mas principalmente na nossa vida pessoal também, que é tão importante e prioridade para nós, né? Muito obrigada pela sua vinda. É um prazer te receber aqui. E vou contar aí com mais episódios mais pra frente, quem sabe ela não volta pra cá, né? Pra gente entrevistar. Vai ser um prazer. Obrigada. Eu que agradeço. Então, pessoal, esse foi o nosso terceiro quadro de podcast do Clube Empreende Mulher. Um podcast maravilhoso, com muitas trocas e conteúdos valiosos para você que é mulher e empreende ou tem o sonho de empreender. Não esquece de dar uma curtidinha aqui abaixo, se inscrever no canal e, claro, nos acompanhar nas redes sociais. @FabriciaPeron, @Clube Empreende Mulher, para você continuar acessando esses conteúdos. Muito obrigada e até o próximo podcast.